gente? Os grupos 7. Ah, tá. A prova 2 do nosso módulo Raças Caninas, nós vamos falar dos grupos 6, 7, 8, 9, 10, provavelmente na semana do dia 13. No mesmo formato, eu vou deixar por um intervalo de tempo. A prova tem uma limitação, você não pode ficar o dia inteiro fazendo ela, tá? Mas o tempo é mais do que suficiente para vocês fazerem. A prova vocês vão ter mais ou menos 40 minutos para fazer. E aí eu costumo deixar mais para o finalzinho. Mas vai ter um intervalo de tempo, porque pode acontecer, cai a luz, chove, essa coisa toda. Tá bom? Eu esqueci de ver quem que perguntou. Ana. Pessoal, eu vou... Mais alguma pergunta? Eu vou apresentar aqui minha tela. Alguém me dá um retorno aí, por favor, se tiver tudo ok, se vocês estiverem conseguindo ver, tá bom, por favor? Vamos ver aqui. Hoje nós vamos apresentar grupos 6 e 7 da CBKC. Todo mundo consegue? Vocês estão conseguindo ver minha tela, por favor? Estamos sim. Obrigado. Quem respondeu aí, obrigado. Pessoal, vocês ouviram eu falar muito isso aqui ao longo do curso, né? Vou aparecer muita raça de cachorro bacana, que eu adoro demais. Grupo 6 e 7 tem raças muito antigas, né? Porque há um tempo não tão distante assim, o cão também ele tinha o aspecto da funcionalidade, como eu venho falando com vocês. E não existia o açougue, né? Então a caça era uma ação extrativista e os cães, eles sempre colaboraram muito com o processo de caça e busca de proteína de origem animal por parte do homem. Quando a gente fala cão de caça, a gente está falando de um grande grupo e em diferentes lugares, por diferentes motivos, a gente teve também diferentes raças desenvolvendo funções distintas na ação da caça. Então, por exemplo, existem cães que perseguem um animal ferido, foram desenvolvidos com essa intenção. Existem cães que perseguem a presa e agarram a presa para que o caçador alcance a presa e faça o abate. Existem cães que se especializaram em buscar a presa abatida, são raças mais recentes, desenvolvidas principalmente depois do advento e popularização da arma de fogo. Então, existem raças que se desenvolveram como alguns cães primitivos que caçam o caçador sem arma, né? Então, ele vai perseguindo, por exemplo, uma lebre pelo olfato, depois ele corre atrás da presa, pega a presa, abate a presa e entrega para o caçador. Bom, os grupos 6 e 7 têm dois grandes grupos de cães de trabalho, né? Nos Estados Unidos, algumas dessas raças são agrupadas como cães de trabalho. De vez em quando toca aqui um sininho para mim, pessoal, aí eu tenho que parar aqui e conferir para ver se eu não caí a minha conexão igual aquele dia. Mas às vezes é só alguém entrando, então vocês me perdoem que eu vou, de vez em quando, eu vou ter que fazer esse parênteses, tá bom? E aí, nós vamos falar do grupo 6 e 7. No grupo 6, nós temos os sabujos e rastreadores, que são raças que foram desenvolvidas para perseguição de caça, que deixam o chamado odor específico. O odor específico, então, pode ser um rastro de sangue, pode ser um odor que você oferece para o animal, como, por exemplo, a pena ou o fragmento de pele da caça que você está buscando, a lebre, o javali ou a codorna. E esses cães, eles têm algumas características muito interessantes, porque como eles fazem um processo de caçada mais distante do caçador,
eles vocalizam muito, eles urram. Então, para o cara ouvir e saber aonde o cachorro está. Então, eles não... Às vezes, em vez de latir, ele faz a vocalização do urro, né? Isso é uma coisa interessante. São grupos de matilha, porque normalmente essas caçadas envolvem um grupo maior de cães, porque se um perder a trilha, os outros continuam. Isso faz com que, de uma forma geral, sejam cães muito amistosos, né, com as pessoas, sejam cães muito amistosos com outros cães, sejam cães muito amistosos até com outros animais, se corretamente socializado. Eu estou falando geral, né, pessoal? Senão, estou falando isso aqui porque... tinha um cachorro, o professor falou que o cachorro era fácil de conviver com os outros bichos, arrumei um cachorro X aqui do grupo 6, o cachorro não aguenta ninguém. Eu estou falando do geralzão, tá legal? Então, é isso. E são cães muito apegados aos seus proprietários, né? São cães com instinto de matilha, um instinto de maternidade muito aguçado. De uma forma geral, são animais bem rústicos, né? Na seção 1, do grupo 6 dos farejadores, talvez um dos mais conhecidos seja o Basset Hound, uma raça que mudou muito nos últimos 50 anos. Se você bater um Google e digitar Basset Hound 1950, você vai encontrar um cão mais leve, você vai encontrar um cão... Você vai encontrar um cão mais leve, você vai encontrar um cão com menor número de dobras, com uma orelha não tão pendular, um menor número de rugas aqui. O Basset Hound é uma raça interessante porque ele tem um certo nível de abandono, porque o filhotinho é muito bonitinho, muito fofinho. Ele não é um cão alto, mas ele não é um cão pequeno. Ele é um cão que consome ração, precisa de um espaço mínimo. E é um cão que as pessoas não têm, às vezes, paciência e conhecimento suficiente para conviver com ele. Então, ele pode ser um cão muito possessivo, ele pode ser um cão que vocaliza muito, então no apartamento pode ser... Apesar dele ser baixinho, ele é um cão forte, ele é um cão que você sai para passear, assim, é engraçado, ele cola o focinho no chão e vai, né? Ele é muito determinado. E isso às vezes foge ao interesse, principalmente em centros urbanos, né? Além dos tricolores aqui, ó, essa marcação vermelho, preto e branco, ele pode ser laranja e branco. É um cão que já teve um número maior de criadores no Brasil. Hoje a gente tem cães muito bons, mas isso está estabilizado, tá ok? O Basset Hound, ele é um cão de origem inglesa que foi criado inicialmente para caça de pequenos lebre, coelho, esse tipo de coisa, tá? O Basset, pessoal, às vezes você vai ouvir falar assim, eu tenho um cachorro da raça Basset. O que é um Basset? Basset não é uma raça, é uma estrutura morfológica. Então, quando você tem um cão que normalmente ele tem uma altura de cernelha menor do que o dimensionamento da ponta do peito até aqui a região final aqui, né? Então, eles são baixinhos e mais compridos, tem que tomar muito cuidado, é uma raça que tem predisposição à obesidade, e se isso acontecer, pode ser um problema, né, porque pode dar uma sobrecarga de peso na coluna, o cão pode, por exemplo, ter, em um dado momento do seu desenvolvimento, problema de hérnia, calcificação de ligamento entre vértebras, enfim, alguns casos bem graves que pode, inclusive, levar o cão a ter paralisia de membros posteriores. O Basset Hound, então, hoje é um cão... Aqui um tricolor, né, de preto. É um cão que hoje, como eu falei com você, está muito restrito a pessoas que realmente têm um interesse pela raça e buscam a manutenção e o aperfeiçoamento, né? Em função dessa orelha muito grande pendular, tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque isso pode desenvolver otite, porque tem baixa circulação de ar, então pode predispor ao crescimento de micro-organismos. Então é uma raça que exige uma atenção especial com a higiene do conduto auditivo externo, tá?
Então, quando o bicho é pequenininho, olha para você ver, a orelha dele passa na ponta do focinho, né? Parece que já nasce com a orelha de adulto. Então, as pessoas se empolgam muito com o filhotinho e, às vezes, não têm uma percepção muito clara das demandas de espaço, alimentação e interação. Apesar desse aspecto, ele não é um cão preguiçoso e ele não é caracterizado como um cão sedentário. É um cão que exige um espaço e uma atividade física. Esse aqui também é uma raça muito conhecida no Brasil, muito querido, né? O Beagle é um cão também de origem inglesa, também é um cão desses desenvolvidos para caça em matilha. E o Beagle, ele tem uma característica interessante que durante muito tempo, como ele é muito padronizado, ele tem um porte relativamente pequeno, ele foi muito usado em pesquisas, né? Então, canis de biotérios, com canis que tinham cães para experimento de produtos farmacêuticos, vacina, esse tipo de coisa, usava muito o Beagle, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar, alguns anos atrás, a ativista Luísa Mel entrou num laboratório e causou uma polêmica danada, né? Que ela soltou os cães e depois acharam as pessoas vendendo os cães, enfim. É um Beagles, né? A gente tem ele bicolor, assim, laranja e branco, e ele também tem outra coloração que eu vou mostrar. Nos Estados Unidos existem duas categorias que eles determinam pela altura da cernelha com 13 e com 15 polegadas, né? Mas no Brasil a raça Beagle ela entra em pista apenas com uma categoria só, tá bom? Esse aqui é o Marcelo Chagas, ele é um handler brasileiro que mora muitos anos nos Estados Unidos, e ele trabalha, sei lá, desde pelo menos meados dos anos 90, ele já trabalhava. Hoje ele se estabeleceu lá nos Estados Unidos e expõe, inclusive, cães de criadores brasileiros. E aqui em Belo Horizonte a gente tem um grande criador da raça Beagle, cães que já participaram de exposições muito relevantes para a raça e exposições como Westminster, enfim. São cães, esse criador, ele manda cães para o mundo inteiro, né? E normalmente são cães que são utilizados para melhoramento dos plantéis, né? Outro laranja e branco, e aqui um tricolor. O Beagle, veja que quando ele é laranja e branco, a coloração do focinho pode ser um pouco mais clara, né? E quando é tricolor é o preto, bem característico. O Beagle é um cachorro pequenininho, mas também é um cachorro muito agitado, e que ele tem esse jeitinho de virar-lata, ele tem uma ossatura, uma musculatura, então às vezes pode ser uma boa opção para a criança que não corra o risco de machucar o cão. É um cão que tem, se trabalhado direitinho, ele tem muita tolerância com criança, também com idoso, mas ele tem que tomar alguns cuidados. Ele também tem, algumas pessoas acham que o bico, alguns cães, podem ter uma deficiência no centro de saciedade, então eles podem comer muito mais do que o que eles necessitam. Eles têm um metabolismo que precisa ser trabalhado, né? Então, é um cachorrinho bacana para ter com uma pessoa que tem um comportamento mais atlético, né? Corrida, caminhada, bicicleta, ou que dê ao cão a oportunidade de se exercitar. Desculpe, pessoal. De se exercitar em uma área maior, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem cães muito, muito bons, viu? Que estão presentes em exposições do mundo inteiro e se destacam sempre muito bem. Essa marcação é uma marcação clássica, né? Patinha, tórax, coleira, focinho e ponta do rabinho branca, né? A gente não tem aqui no Brasil, mas tem uma variação, que alguns entendem como uma variação também, que é o Beagle Harry, que é um cão classificado como de origem francesa, que tem uma relação de proximidade genética muito grande com o anterior, mas é um cão mais alto, né?
Como eu falei com vocês, são cães muito amáveis e de fácil convivência entre eles. Eles têm uma tolerância muito grande. E isso facilita, por exemplo, para as pessoas que não têm muita experiência, a ter um cão desse para iniciar o contato. É pouco provável que eles vão ter um cão dominante, né? Coodhound Black and Tan, um cão de origem americana, um clássico também. Outro dia, sem querer, eu descobri um exemplar aqui no Brasil. Tem um criador de cães da raça Basenji, no Rio de Janeiro, que ele tem um exemplar dessa raça, né? Estava filmando os Basenji dele, o Black and Tan passou lá no fundo, falou assim, você tem um... Filmou, postou isso no Instagram, falou, olha, você tem um exemplar de Coodhound Black and Tan? Eu tenho e tal. Mas só tem um exemplar, ele não é um cão, não é um canil, não. Sempre nessa coloração. Foi um cão também desenvolvido para caça de odor específico nos Estados Unidos. Apesar do nome da coloração, ele pode nascer filhotes fígado, né? Que é uma característica desses cães pretos e canela. Então, como eu falei com vocês, os cães são treinados lá nos Estados Unidos, usam muito para o treinamento de caça ao guaxinim. O guaxinim nos Estados Unidos é um problema, porque ele também colabora para a reservatório de disseminação do vírus da raiva, e acaba sendo permitida em alguns estados americanos a caça ao guaxinim como um processo de controle populacional desses animais. E por que esse guaxinim está aí nessa caixa, aí em cima dessa árvore? Por quê? Como eu falei com vocês, esse grupo de cães ele tem uma perseguição e eles não são silenciosos, né? Eles fazem muito barulho. Então, no caso aqui, a presa corre, foge, sobe numa árvore para fugir dos cães, né? E aí o caçador chega para fazer o abate. Então, eles treinam os cães com um cenário parecido. O cão de Santo Humberto, também chamado de Blue Hound, a gente já tem alguns cães dessa raça aqui no Brasil há algum tempo. Os cães que a gente tem dessa raça são cães que vieram de fora, de linhagem de trabalho, cães que foram desenvolvidos para perseguição, né? Então, os primeiros exemplares chegaram e também as polícias e corpo de bombeiro têm muito interesse na raça. É caracterizado como um dos faros, ou o faro. Eu não gosto dessas categorias, tá, pessoal? Só estou informando, eu não gosto desses ranqueamentos. As pessoas falam assim, é o cão que tem o melhor faro do mundo. É uma raça que foi desenvolvida para perseguição de odor específico. Nos Estados Unidos, ele também é usado pela polícia, né? Para perseguição de fugitivos. E alguns lugares nos Estados Unidos e na Europa, eles têm uma utilização interessante. Hospitais psiquiátricos, antigamente, sempre tinham um bloodhound, porque se o paciente fugia ou se perdia, eles usavam o cão para encontrar o paciente. Então, se vocês tiverem acesso a canais como o National Geographic, hoje a gente já tem empresas no Brasil que usam cães de rastreio, sabujos, para encontrar pets, foge, né? O meu pet foge, eu ligo, o cara vem aqui e dá uma direção para onde o meu cachorro foi, né? Quando esses cachorros entraram no Brasil, muitos deles acabaram sendo acasalados com outras raças, porque não tinham exemplares da raça, não temos ainda muitos exemplares da raça Bloodhound, para que esses cães trabalhem também como melhoradores. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o canil da própria polícia ou do corpo de bombeiro não tem necessariamente o interesse de ter um cão de raça pura, com pedigree, mas um cão que consiga exercer a função. Então, eles às vezes acasalam, e você tem alguns mestiços, principalmente com uma raça que eu vou mostrar daqui a pouco,
que já era mais comum e frequente no Brasil. Tem 2 ou 3 raças que eles acabam acasalando os Bloodhounds e tirando seus mestiços para trabalhar como cães de faro, tá? Esse cão, nos Estados Unidos, ele tem um potencial de busca e resgate tão bom em odor específico, né, que alguns juízes aceitam esse cão como um indicador de um suspeito. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Coloca lá 5 ou 6 suspeitos, e se o cão tem acesso a um odor específico do criminoso, e ele identifica esse odor no suspeito, tem juiz nos Estados Unidos que condena a pessoa baseado só na indicação do cão. Em alguns estados isso acontece lá, né? Tamanha é a confiança que eles têm na raça. Foxhound inglês é uma das raças que eu estava falando com vocês, que às vezes é utilizado com o Bloodhound, porque o Foxhound inglês é um cão que ele pode ser utilizado como cão de busca e resgate por policiais ou bombeiros civis ou bombeiros militares, né? No Brasil, eu conheço um grupo de bombeiros civis, quer dizer, não é aquele do grupo dos militares, né? Uma organização que não é uma organização militar, que desenvolve trabalho de treinamento de cães de caça para busca e resgate. E essas pessoas têm alguns, né, um grupo relativamente grande, espalhado pelo Brasil, e eles também usam o Foxhound inglês. É uma raça que hoje tem muito interesse, porque com a liberação da caça ao javali, é uma raça muito utilizada para identificar o javali em campo aberto. Então, a caça ao javali, como eu já comentei com vocês, eles utilizam mais de um tipo de cão, né? E o cão que vai bater o campo para encontrar o javali, uma das raças é o Foxhound inglês, tá ok? Ele tem uma variação de cores e como ele cai, ele tem um sistema de criação muito voltado hoje no Brasil para caça, busca e resgate. Nem sempre, como eu falei com você, os criadores estão preocupados em desenvolver um padrão, em desenvolver um grupo de características, deixar a raça bem uniforme, como aconteceu com o Beagle, por exemplo. O interesse deles é selecionar cães que tenham competência para a função. Harry é uma raça britânica que a gente não tem aqui no Brasil, mas ele lembra muito o Foxhound inglês, só que numa proporção e um tamanho menor. Aqui a gente tem o Harry, o Beagle e o... Esqueci o nome desse do meio agora. Beagle, Harry... Deixa eu voltar aqui. Beagle, Harry... Beagle, Harry e o Foxhound inglês. Tá? Só para vocês terem uma noção. São raças que têm uma proximidade genética muito, muito grande, né? Que tem uma mesma origem comum. Então, a gente acaba encontrando uma grande similaridade morfológica. Esse a gente não tem no Brasil, pessoal. O Otterhound é um cão de origem britânica e ele foi desenvolvido para criação de caça em ambientes mais frios e úmidos, como lagos e áreas um pouco mais pantanosas, né? É um cão de porte grande, como vocês estão vendo na foto, e que tem uma pelagem que exige também um mínimo de cuidado e manutenção. Acaba sendo uma raça, olha o tamanhozão dele aí, ó. Acaba sendo uma raça que, por essas características, tem uma certa limitação na expansão dessa raça ao redor do mundo. Petit Griffon Basset Vendôme é um cão de origem francesa. Lembra que eu falei com vocês dos Bassets? Olha lá, esse aqui é outro Basset, tá vendo? Olha lá, ó, a altura menor do que a distância
entre o peito e a ponta aqui do osso da bacia. A gente tem alguns cães desses, poucos exemplares no Brasil, mas os que a gente tem no Brasil é uma linhagem desenvolvida como pet, então ele tem algum instinto, mas são cães usados predominantemente em ambiente urbano, como cão de companhia. Vocês estão ouvindo a minha cachorra aí ao fundo. Aqui é um exemplar da raça que foi julgado aqui na exposição do Kennel Club da Grande Belo Horizonte pelo professor Fernando Bretas. Veja que aqui, ó, ocorreu a 105ª, 106ª e 107ª exposições pan-americanas. Como eu falei com vocês, na verdade, são 3 pistas no mesmo lugar, né? E isso atrai o interesse de muitos criadores para mandarem seus cães aqui para Belo Horizonte. Realmente há uma previsão de exposição no Kennel Club para a primeira semana de dezembro, a se confirmar em função aí das características que a gente está vivendo em função da pandemia, tá? E aí eu estou mostrando essa foto também porque para mostrar que se a gente puder ir, a gente acaba tendo a oportunidade de ver muita raça diferente lá na exposição. Bom, na seção dos rastreadores, a gente tem o Sandhound das montanhas da Bavária, que é uma raça de origem alemã, a gente não tem aqui no Brasil. Muitas dessas raças, como vocês vão ver, eles têm um desenvolvimento na Europa, porque a Europa, o chamado velho continente, né? A caça é uma tradição, então acaba que regiões muito específicas, ou da Alemanha, ou da Inglaterra, ou da França, acaba desenvolvendo a sua raça, mantendo ali aquela raça e traz algum orgulho para os criadores da região, e isso multiplicou um número considerável de cães de caça na Europa. Além disso, sendo a caça uma prática permitida em muitos desses países, por consequência indireta, você acaba tendo, né, algum cenário, a presença maior desse grupo de cães. Então, assim, eu nunca fui não, né, mas quem foi já me presenteou. Então, você chega na Europa, você agora não tem mais, né? Você tinha nas bancas de revista, por exemplo, revista só falando sobre cães de caça, clube de criadores, é tudo muito, faz parte de uma cultura, né? Aqui é o Sandhound Hanoveriano, uma raça parecida com a anterior, mas um pouco menor, né? Para mostrar um pouco as pequenas diferenças entre raças com algum nível de similaridade e que estão associadas a esses agrupamentos mesmo das pessoas. Aqui, um novato no grupo, o rastreador brasileiro. Rastreador brasileiro é a raça que recentemente foi reconhecida pela FCI. Ele estava no grupo de CBKC Grupo 11, raças não reconhecidas, mas que já tinham algum padrão de morfologia e características genéticas, e agora, recentemente, ele foi elevado à categoria do grupo 6. O rastreador brasileiro, ele tem tido, mais no final da minha apresentação, eu vou mostrar algumas coisas para vocês dessa raça, ele tem tido cada vez mais o interesse de forças militares, principalmente em regiões de ecossistema de difícil, desafiadores para os cães. Então, é um cão que se dá bem, por exemplo, nas caatingas do interior do Nordeste, e se dá bem no Sudeste, se dá bem em região litorânea, se dá bem, por exemplo, no Acre, onde tem um núcleo de criação muito forte. E é uma raça que ele, de certa forma, ganhou força também, porque muitas pessoas que criam e desenvolveram a raça estão ligadas aos canis militares, né? Então é muito comum você encontrar um criador
que na verdade ele é funcionário do Corpo de Bombeiro do Acre e cria a raça. Isso fez com que o rastreador brasileiro ele fosse muito selecionado em função das suas competências, né, das suas habilidades, da sua praticidade, da sua rusticidade, e as pessoas vêm dando mais atenção agora com esse destaque da CBKC para a elevação dessa raça como uma raça reconhecida, né, internacionalmente. Antes de dar continuidade, eu ia fazer no final, mas eu vou mudar um pouco. Eu vou continuar falando do rastreador brasileiro para vocês. Então, você tem um cão muito rústico, né? Pele um pouco mais solta, sem ter aquele grande volume de barbela, uma orelha não tão pendular como o Bloodhound, um cão com maior potencial de resistência para caminhadas, né? Para perseguir a sua presa. Então, o rastreador brasileiro ele está tendo uma migração muito forte agora de criadores e caçadores para os órgãos militares, né? Ele ainda tem alguma variação morfológica, mas como raça já reconhecida, o rastreador ele já tem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui um site da raça, né? Rastreador Beleza e Funcionalidade, então você tem contato com criadores. A referência é Manaus, né? Diferente do que acontece com outras raças, né? Como eu falei com vocês, tem um núcleo de criação muito forte em Manaus, Acre. Então, esse é um grupo de aprimoramento da raça rastreador brasileira, onde você tem uma série de informações sobre a raça. Aqui eu vou mostrar para vocês, eles têm uma súmula para teste e aptidão. Então, assim como acontece com o dog brasileiro, a raça passa para um crivo de avaliação funcional. Vocês desculpem, mas como ela também não me obedece, não adianta eu mandar ela parar de latir. Então, você tem aqui, né, uma súmula para avaliar a competência do cão, teste de aptidão natural para cães de rastro, identificação do cão, qual tipo de, né, sociabilidade, se é um cão tímido, atento, se é um cão agressivo, se ele tem instinto de caça, né? Então, se ele busca a caça, se ele procura esse ânimo, se ele não... Então, essas coisas todas são consideradas para dar ao cão o título. E é comum ter o chamado pedigree rosa, um pedigree que ele não tem toda a linha de antepassados. Então, você pode ter um cão desse, levar ele para a exposição, o juiz faz uma avaliação e abre o pedigree para ele, né? Aí você procura o grupo de criadores, faz o teste de aptidão natural, e aí você pode ter o início, assim como você pode ter, por exemplo, com outras raças que não tem um reconhecimento como a gente tem para o rastreador brasileiro. E aqui, ó, só rapidamente mostrar um pouco para vocês que eles têm, já nesse novo processo, né, eles têm 5 cores que são aceitas pelo padrão da raça. O azul mosqueado, que tem essa chumbadinho, né, branco e preto e fulvo e tricolor. Então, esse mosqueado, né, são essas manchinhas, né? Não é um fundo branco, totalmente branco, límpido, não. Azul mosqueado que fala, né? Preto e branco.
branco e fulvo, ou branco e marrom, né, como os criadores reconhecem. Alguns vão falar que é o branco e dourado, preto e canela, preto e castanho, né? E aqui a gente tem o tricolor, cabeça, uma marcação fulva e a mancha preta no corpo. É uma... Olha, eu perdi minha apresentação aqui, deixa eu achar. É uma raça, portanto, bem nova, bem recente, quando comparada a outros, né? Mas vem aumentando o interesse das pessoas pela raça, inclusive como pet em ambientes urbanos, né? Porque é um cão muito dócil, é um cão muito manso, é um cão que hoje é um cão de custo muito baixo para você adquirir um filhote quando comparado a outras raças. Então, isso acaba chamando a atenção das pessoas. É um animal que, se você cuidar da alimentação dele, né, do score corporal, ele tem muita resistência física para acompanhar você, por exemplo, em atividades esportivas, né? Algumas raças assemelhadas, né? A gente tem o dálmata, um cão de origem croata, a gente tem alguns excelentes exemplares, né? Recife tem um canil muito bom, de criador, tem um criador de dálmata lá muito bom. E o dálmata, ele tem algumas peculiaridades que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, a primeira peculiaridade é que o fundo branco, né, sem aquele mosqueado lá que a gente acabou de ver no rastreador brasileiro, não é recomendável pelo padrão, não é recomendável agrupamento de manchas, o ideal é que elas sejam mais isoladas possível. Não é recomendado pelo padrão uma orelha totalmente preta ou a marcação pirata. Esses cães, eles podem ter a coloração com a mancha preta ou com a mancha fígado, marrom. Então, é um cão hoje muito utilizado como cão de companhia, né? Você praticamente não tem mais núcleo de criação desses cães como cães de caça, por exemplo. Então, aqui é um exemplar bem típico que eu estava falando com vocês. Olha, presta atenção à fêmea, né? Olha como as manchinhas dela são bem separadinhas, tem pouca aglutinação, uma orelha com marcação branca, não tem marcação pirata. Uma raça linda, né? Fascinante. E é uma raça que ganhou muito interesse das pessoas da época dos 101 Dálmatas, né, pessoal? Então, quando teve o 101 Dálmatas, teve uma explosão de interesse pela raça, mas hoje o número de criadores já é bem mais restrito e, de uma forma geral, são pessoas que tomam bastante cuidado para ter poucos cães, mas cães bem próximos de um padrão de perfeição para essa raça. Aqui um exemplar de coloração fígado, né? Pintinhas bem separadinhas são sempre muito bem vistas e não é permitido aquela marcaçãozinha salpicada no fundo branco. Essa é uma coloração que pode nascer, mas que não é reconhecida, né? Se o cão nasce nessa coloração, ele não pode emitir pedigree nem entrar em exposição, que é o Isabel, que seria uma diluição do fígado, né? A gente viu, por exemplo, que o Terrier brasileiro é um cão que recentemente teve essa marcação, Isabel aceita em seu padrão. Cão de crista da Rodésia, o Rhodesian Ridgeback é uma raça de origem sul-africana que a gente tem alguns criadores aqui no Brasil. É um cão que tem um porte muito atlético e intimidador. Essa crista no dorso, como a gente já viu em outras raças, ela é uma crista obrigatória. E isso é uma alteração genética, na verdade, né, que gera isso, tecnicamente, seria uma má formação, né? Esse crescimento dos pelos invertidos aí nessa crista. Essa crista, ela tem que ter essas aspas aqui, essas duas linhas seguindo para ser característico. E tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver muita proximidade de grau de parentesco, eles podem ter alguns problemas genéticos sérios de má formação da pele,
E algumas dessas doenças de pele que o Rhodesian pode ter por proximidade de parentesco dos pais, pode inclusive obrigar o filhote a ser eutanasiado, né? Algumas coisas bem graves, assim. Essa máscara preta é permitida, mas ele pode ter ou não a máscara preta, tá? Em função do porte, é muito utilizado também como cão de guarda, né? Sempre essa marcação vermelho, tijolo, bem característico. Manchas brancas na ponta das patas e no peito é permitido, mas não é desejável. Cães de aponte, né? Dentre os cães de aponte, a gente tem aqui um grupo, nesse grupo de cães de caça, um pouco diferente, pessoal. Aqui a gente já tem cães que trabalham mais próximo do caçador. Algumas dessas raças podem, inclusive, ser utilizadas como cães de guarda ou cães de alarme. É o caso do braco alemão de pelo curto, Cruiser. Eu já tive, né, uma cadela dessa raça, exerce bem a função de cão de alarme. Ele pode ser um cão fígado e branco, preto e branco, um fígado sólido, que é aquele cão todo marrom, ou um fígado ou preto sólido, um cão totalmente preto, tá? O pointer alemão de pelo curto é uma raça que a gente tem aqui no Brasil, tem um número maior de criadores desses cães de caça, de uma forma geral, no Rio Grande do Sul, por conta da proximidade com as outras fronteiras internacionais, onde esses cães são criados para caça. Então, é comum você encontrar criador de pointer ou de outras raças, dos cães de aponte, no Rio Grande do Sul, porque às vezes o cara vai para a Argentina ou para o Uruguai para caçar e leva o cachorro dele. Aqui são exemplos de coloração chamada sólida. Chamar a atenção para vocês que quando esse aqui, diferente do rastreador, ele entra no campo de caça e quando ele fareja a caça para a qual ele foi treinado, ele levanta aqui a patinha ou ele fica totalmente estático. O caçador dá o comando, ele espanta, então se for uma codorna, a codorna levanta voo, o caçador abate a codorna no ar, ele pega a codorna batida e traz para o caçador. Tá? As colorações permitidas, né? Aqui vocês estão vendo um cão salpicado, aqui é um cão mais fechado, mas essa marcação pode ser inclusive branca, branca, branca. Aqui o braco alemão, agora, uma outra variedade de pelo duro. Esse a gente tem poucos no Brasil. O Darta, os poucos que tem são de linhagens americanas, como o cão da foto, e é cão de exposição. Não é um cão selecionado para caça. É o pointer alemão de pelo duro. Olha ele fazendo a ponte aí, ó, indicando a presença de ele farejou a caça, ele para imediatamente e dá o apontamento para o caçador, por isso que é cão de aponte, né? Aqui um cão sólido. Olha o filhotinho aí. Braco alemão de pelo longo. A gente tem poucos exemplares, inclusive na Alemanha, não é uma raça muito popular. Os mais populares é o pelo curto e o pelo duro. Braco italiano, raça muito legal, né? De origem italiana. A gente tem criadores aqui no Brasil. Tem no Rio Grande do Sul, e se não me engano, tem um em Belo Horizonte. Não sei se ele ainda está tendo ninhada, mas tem um cara aqui em Belo Horizonte que cria. Também é um cão do grupo dos cães de aponte, ou uma raça muito antiga. Então, existem relatos da presença desses bracos italianos. Eles podem ser laranja e branco ou fígado e branco. São cães muito dóceis, muito apegados ao dono. Então, ainda que sejam cães maiores, são cães que têm um temperamento que permite, inclusive, a presença deles em centros urbanos. Então, existem pessoas que vão criar o braco italiano, porque ele é um cão um pouco do grupo dos cães de caça, um pouco mais tranquilo,
e pelo muito curto e relativamente fácil de se manter em ambiente urbano, né? Você não precisa de grandes espaços para criação. Esse aqui também é uma raça que tem alto potencial de adaptação ao centro urbano, o Brittany ou Spaniel Bretão, são os dois nomes da raça, Brittany ou Spaniel Bretão. É um cão de caça que, diferente dos anteriores, é uma raça que, em campo de caça, ele fica muito perto do caçador, demonstrando assim, um laço afetivo muito grande. Não é um cão de grande porte, é considerado um cão de porte médio, não tem um pelagem que dê muito trabalho, e ele tem, além dessa coloração vermelho e branco, ele pode ser tricolor, e preto e branco, agora não tenho certeza. Vermelho e branco e tricolor eu tenho certeza. A gente tem uma concentração de criadores de Spaniel Bretão no sul do Brasil, por conta do que eu tinha falado, né? De muitos desses cães serem criados também para caça. É uma raça que se adapta muito bem a centros urbanos, tem um período de vida relativamente alto e tem um potencial de cair no gosto das pessoas, né? É um cão fácil de ter e de manter, tem um temperamento que pode agradar muito tipo de cão que o brasileiro gosta, né? Um cão mais submisso. Aí, ó, o bichinho sendo treinado, o cara bateu lá a ave de caça e correu lá e pegou, opa, bonitinho, né? Entregar na mão do caçador, né? Perdigueiro de Burgos foi uma raça que a gente já teve um número maior de cães aqui no Brasil. Esses cães acabaram, digamos assim, se diluindo em cruzamento entre raças. Então, hoje, a gente não tem conhecimento de exemplares ou canis. Opa, desculpa. O mesmo dizer do perdigueiro português, que estava muito presente junto a criadores que utilizavam esses cães para caça. O perdigueiro português ele tem sempre essa coloração aí caramelo com pata, peito e focinho branco, né? E ele tem essa característica aqui, olha, o focinho dele é bipartido. É uma característica desejável e que deve ser mantida nos cães da raça, tá? Eventualmente, às vezes, a gente ainda vê foto de um ou outro por aí, mas hoje a gente não tem mais canil da raça aqui no Brasil, não. Esse era um cão que a gente tinha aqui em Minas Gerais. É um cão muito versátil, né? Ele pode ser treinado tanto para trabalhar em campo como em área alagadiça. E é uma característica muito comum dos pointers, né? Os chamados cães de aponte. O Vizsla é uma raça húngara, sempre nessa coloração vermelha, inclusive focinho, pálpebras e lábios, pelo curto. A gente tem canil aqui no Brasil, mas os canis que a gente tem aqui de criação de Vizsla são cães de exposição, então não são linhagens de cães de trabalho, o que não impede. Então, como qualquer outra função canina, pessoal, o cão ele tem um instinto. Então, se você pegar um filhotinho de Vizsla e levar ele para um campo de treinamento e treinar ele para caçar perdiz, por exemplo, ele vai exercer a função e vai aprender os comandos muito mais rapidamente do que uma raça que não teve essa seleção prévia. Mas quando você pega um Vizsla de exposição e pega um Vizsla que tem sido selecionado para caça, a capacidade que o cão tem de buscar o aprendizado e absorver os comandos é muito mais rápido nas linhas de trabalho, tá? Mas eu posso ter um vira-lata e treinar o vira-lata para caça ao marreco, por exemplo. Eu posso fazer isso? Pode, claro que pode. Mas eu vou ter muito mais trabalho e dificuldade de um cão que não foi selecionado, tá bom? São cães bem uniformes, né? O Rio de Janeiro tem um núcleo de criação de Vizsla interessante, aqui é um cão de variedade pelo duro. Pelo liso e pelo duro.
A gente só tem pelo liso no Brasil, tá? Weimaraner é uma raça que já teve mais presente entre criadores, é uma raça, as pessoas chamam assim, uma raça completa, né? Ele é um cão esteticamente, chama muita atenção, então ele pode ser utilizado como cão de exposição, como cão de caça, como cão de guarda e como cão de companhia. Existem Weimaraners que exercem muito bem a sua função como cães de guarda, né? Eles têm um apego muito grande aos seus tutores, aos seus proprietários, e esse vínculo de proximidade gera também um instinto de guarda e proteção no cão. É um cão de cor cinza, né, também chamado de azul, que pode vir de um tom mais claro até um tom mais escuro, puxando para o ardose. Não temos no Brasil, mas existe o Weimaraner pelo longo. E aqui é um cão em campo fazendo o aponte, né? Então ele levantou a patinha, ele para, assim que ele identifica o odor da presa, ele para imediatamente, e à medida que o caçador vai dando comando, ele vai se aproximando da presa para propositadamente espantar a presa e colocar a presa em linha de tiro do caçador. E depois de abatido, ele vai lá e busca. Aqui um cão de tom mais escuro, tá vendo? Ele tem uma maior pigmentação, mas também é permitido pela raça, tá? Uma coisa quase ardósia, né? Aqui os pointers e setters, os britânicos, a gente tem o pointer inglês, talvez a mais clássica das raças, né? Uma raça muito antiga, utilizada como cão de aponte para caça a caça a pena, a caças de pena, né? Pombo, perdiz, esse tipo de coisa. A gente tem aqui no Brasil dois grupos de criadores bem distintos, então você tem criadores de pointer para exposição de beleza, como esse que vocês estão vendo, e vocês têm o pointer para caça, que é mais comum de São Paulo para baixo. Ele tem diferentes colorações, como vocês viram, o laranja e branco, o preto sólido, o fígado e branco, o todo marrom. É um cão muito clássico, né, na sinofolia, assim, uma raça que vários clubes internacionais têm o pointer como o cão presente no seu emblema nos clubes criadores, né? O que acontece, pessoal? É um cão que precisa de muita atividade física e de muito espaço. Do contrário, você pode ter uma grande dor de cabeça na sua casa. Os cães selecionados para exposição tendem a ser mais tranquilos do que os cães selecionados para caça. Então, se alguém te procura, eu quero ter um pointer, e é um cara que vai morar na cidade, eu só procura um canil de cão de exposição, porque os cães de caça têm mais energia, né? Aqui é uma variedade preto e branco, né? Essa coloração é muito querida por alguns criadores, que ele é bem branco e só tem essas manchinhas aqui na orelha. Aqui ele em campo, olha, ele sentiu a presença da presa, ele para imediatamente e fica guardando a linha de comando, né? Ele passou por um treinamento, né? Se eu pegar um pointer que não tem isso, ele vai direto, ele fareja a caça e pula em cima dela, né? Aqui é o Setter Gordon, a gente tem a criação desses cães aqui no Brasil, a gente tem três grandes grupos de Setter, o Setter Gordon, o Setter inglês e o Setter irlandês, o Setter Gordon sempre nessa coloração preto canela. A gente tem um canil em Brasília que cria todas as variedades de Setter, né? Aqui é o Setter inglês. Atenção, pessoal, esse cão está trabalhado para exposição. Então, se você for ver no canil, nem sempre você vai ver um cão com volume de pelagem tão grande e trabalhado como esse, tá? Setter inglês. Aqui, olha, esse é um setter inglês com a pelagem mais natural, sem o trabalho de manutenção.
o setter irlandês. O setter irlandês tem uma característica interessante, né, que é o setter irlandês, ele tem duas variedades de coloração, esse totalmente vermelho, a gente já teve um número maior desses cães aqui no Brasil, mas ele também tem a variedade branco e vermelho. Se não me engano, de todos os setters, esse é o mais tranquilinho de todos, tá? Mas a gente tem um canil em Brasília que tem todos, inglês, irlandês, vermelho, vermelho e branco e Gordon. Aqui no campo de caça, né? A patinha dele ali, ó, levantada, ele prestando atenção, tem alguma coisa ali chamando a atenção dele, ele parou para ver o que que é, e tá esperando o comando, tadinho. Tadinho que eu falo assim, né? Super obediente ao caçador, né? Tá ali parado quietinho, esperando para ver o que que acontece. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Essas são as raças que a gente ia ver hoje, na nossa aula, né? Existem outros, mas eu não